Olá pessoas, tudo bem? Essa é a segunda aula de bipolaridade do curso de psiquiatria. A primeira eu falei sobre a estereotipização dos distúrbios e para tentar quebrar um pouco essa visão negativa que se tem sobre ele. Agora eu vou falar sobre o transtorno em si e na terceira aula eu vou falar sobre os tratamentos. Eu sou Nerlan Takeda, eu sou acadêmico do curso de medicina da UniOeste. O tema dessa segunda aula então é o que você precisa saber sobre o transtorno de bipolaridade. Como introdução, eu quero retornar ainda à ideia do estigma negativo que o transtorno bipolar possui. Quando ele foi descoberto, no século XIX, ele foi tratado como insanidade maníaco-depressiva. Isso aconteceu na França e o psiquiatra que detectou isso foi o Hughes. Um pouquinho mais à frente, ele foi considerado como uma forma nova de insanidade. E aí a gente vai retomando essa ideia do estigma negativo que muitas pessoas possuem ainda hoje, não só com relação ao tratamento, mas também quanto a ter essa doença. Emil Kraepelin, na Alemanha, ele dividiu os bipolares em dois grupos. E nessa classificação, apesar de ser um pouco mais avançada, você ainda tem um estigma bem negativo, porque em um grupo você tem os dementes precoces, em outro você tem essa insanidade maníaco-depressiva. É óbvio que a classificação ela foi muito superficial, porque ela pega só os extremos do distúrbio e não avalia muitas pessoas que estariam dentro de uma classificação mais branda do transtorno ou sem tantas comorbidades. Segundo a OMS, que é a Organização Mundial de Saúde, eu tenho 30 milhões de pessoas com esse distúrbio, então não é uma coisa que você pode simplesmente passar por cima. E sendo o grau mais grave, o tipo 1, mais comum entre homens, e o grau um pouco mais leve, que chega à hipomania, o tipo 2, mais comum entre mulheres. Nessa classificação, quanto maior o número, menor a gravidade. Então, o 1 seria o mais grave, que envolve a mania. Uma característica que é importante salientar é que a bipolaridade é um transtorno que ela tem um início precoce de manifestação, geralmente antes dos 25 anos. E ele está relacionado com ansiedade, transtornos comportamentais e abuso de substâncias. Agora, com relação aos tipos de transtorno bipolar. O primeiro tipo é o humor bipolar mais grave, que ele é caracterizado pelaquela fase de mania persistente, de elevação do humor, característica e mais presente em homens. O segundo tipo é caracterizado por uma elevação um pouco mais branda que não chega àquele extremo. Eu já ressaltei sobre essas classificações no primeiro vídeo, mas eu vou falar um pouco mais sobre elas mais pra frente. Ele está um pouco mais presente em mulheres. O humor do tipo 3, ele pode estar presente a mania e a hipomania, porém você consegue apenas atingir esse grau de elevação de humor quando administrado antidepressivo. Ele é geralmente identificado quando tem uma falha do tratamento de transtorno depressivo, uma vez que o tratamento para depressão ele é realizado com estimulantes cerebrais. Esses estimulantes eles vão acabar gerando a virada de humor e assim você pode atingir uma fase de mania e hipomania, mas naturalmente eles não atingiriam essas fases. E o tipo 4, muito dificilmente eles atingem a hipomania. Eles têm aquele humor vibrante, com uma fase depressiva quase inexistente, mais presente depois dos 50 anos, associado com a crise da meia-idade, em que a pessoa começa a envelhecer e sentir os efeitos, a perda da onipotência, e seria uma questão mais psicológica, da psicologia. O humor ciclotímico seria aquele que apresenta variações mais abruptas do humor entre fase depressiva e hipomaníaca. E o último, que eu queria salientar, que seria aquele que pode ter sido considerado relacionado com depressão, com insanidade, seria o de características mistas. No caso, esse de características mistas, ele apresenta tanto hipomania ou mania associados à depressão ao mesmo tempo. Então ele é bem conflituoso para quem possui. Quanto à etiologia, para quem não sabe, a etiologia vem do termo ethos, que seria a origem. Então, etiologia seria o estudo da origem. Eles então caracterizam-se como transtornos genéticos, ele tem uma correlação genética muito alta, eu também salientei isso no primeiro vídeo. E ele possui um componente ambiental também, então ele não basta ser uma predisposição genética, caso a pessoa não tenha maneiras de disparar esse transtorno. Os mais famosos, os disparadores mais conhecidos seriam um trauma precoce,
na fase da adolescência é muito comum isso, no final da adolescência, acontecer esses traumas, ou sociais, ou por conflitos mesmo da adolescência. O abuso do álcool, uso de drogas, principalmente drogas estimulantes, elas vão deflagrar da mesma forma que se você usar um antidepressivo, elas podem gerar essa virada de humor e acabar acarretando. E sofrimento na adolescência, como já tinha salientado. No geral, você não consegue definir exatamente o que está acontecendo no cérebro bipolar. Você tem estudos de neurociência que vão mostrar circuitos neuronais disfuncionantes, mas são estudos muito empíricos ainda, você não tem uma comprovação certa de como é que funciona isso. O mais provável é que tenham distúrbios no sistema de transmissão serotoninérgico, dopaminérgico ou noradrenérgico também. Características da elevação do humor. A mania e a hipomania, elas estão relacionadas com uma irritabilidade muito alta, que pode chegar à agressão física, humor elevado. Ele pode estar acompanhado de sintomas psicóticos. A psicose, ela é caracterizada por interpretações e percepções diferentes da realidade. Então pode ter alucinação, delírio ou simplesmente interpretações errôneas sobre o que está acontecendo na própria realidade. Uma parte importante de ser analisada é a duração desse problema. Se a pessoa estiver numa fase maníaca, ela tem que estar pelo mínimo há uma semana com essa fase para eu ter uma caracterização perfeita da fase. Já se ela está em hipomania, se eu tiver essa hipomania presente por mais de 4 dias, eu posso dizer que a duração está coerente. A hipomania, a princípio, ela não chama atenção médica, mas as pessoas que estão ao redor já começam a perceber que a pessoa que está com hipomania tá errado, tem alguma coisa errada. A pessoa simplesmente acha que está muito bem, mas quem está ao seu redor, pessoas que conhecem mesmo, começam a perceber isso. E se você não regular essa pessoa, ou se a pessoa simplesmente se manter assim, ela pode ou retornar a um estado de humor um pouco menos elevado, mas ela pode progredir a mania também. E a mania está relacionada com necessidade médica. Aqui é só uma imagem ilustrativa para falar sobre as características, sobre os critérios que eu vou falar. Quando eu falo de mania, eu estou falando de eu tenho que ter como critério, no mínimo, uma semana de duração. Ele tem que estar um humor expansivo e irritável. Ele não pode estar relacionado com abuso de substâncias, ou seja, sei lá, a pessoa fez uso de uma substância e ficou muito elevada, mas isso não caracteriza o distúrbio que nasceu com ela. Pode ser simplesmente o efeito da substância, então tem que excluir isso. E ele tem que ser perceptível a terceiros. Se os terceiros consideram que aquilo é normal, se os seus parentes, pessoas, amigos, então é muito difícil que isso tenha sido uma fase nova do humor. Outros critérios para completar, daí a gente volta para o manual diagnóstico, seria a autoestima inflada e a grandiosidade, só que ele é um pouco diferente de uma boa autoestima. É uma pessoa que considera-se perfeita, à prova de tudo, e com essa grandiosidade aqui ela considera que não existe nada que possa ser falho. Seria um grau um pouco mais elevado. A redução do sono é muito característica. Pode ser considerado como insônia, sim, mas a pessoa com 3 horas de sono ela acorda completamente satisfeita, sem precisar de considerando que aquilo foi o sono necessário. Ela tem uma pressão para continuar falando, ou seja, o silêncio é uma coisa desagradável, momentos de pausa, qualquer coisa que gera baixo estímulo já são considerados negativos, então ela tem uma pressão enorme para continuar falando e continuar buscando mais estímulos. Pensamentos subjetivos e acelerados. A pessoa já não pensa tanto de forma lógica, ela pensa de forma mais subjetiva, com pensamentos aleatórios, de forma rápida e em um ritmo que é muitas vezes difícil de acompanhar, até porque eles não são tão lógicos. Qualquer coisa pode gerar uma distração. A pessoa está conversando sobre uma coisa, ela vê uma mosca, ela começa a falar sobre insetos. Ela vê uma luz, ela começa a falar sobre uma festa que ela foi uma vez. Qualquer coisa vai gerar um estímulo, vai gerar uma distração. Ela não consegue manter o foco. Até porque existe um aumento de atividades. Esse aumento de atividades sociais e sexuais ele está relacionado com essa hiperestimulação da área de prazer e recompensa também. Aumento de atividade compulsiva e com consequências dolorosas. Aqui você perde também um pouco da funcionalidade. A gente tem estudos que falam sobre
alteração do lobo anterior, que fala sobre a tomada de decisões. E aí perde-se a descrição sexual, no caso, as pessoas ficam indiscretas sexualmente, com perda de pudor, e tem aqueles investimentos insensatos, pegar todo o seu dinheiro e gastar em alguma coisa, você vai viver só hoje mesmo, fazer aquela viagem aleatória, dar um tour pelo mundo sem pensar no que pode gerar de consequência. E a fase disfórica, ela tem características que eu vou abordar melhor na aula sobre depressão, mas elas estão relacionadas com a perda de interesse, a perda do prazer. O apetite ele pode estar muito elevado ou muito baixo, pode ser uma compensação ou simplesmente um desânimo. O peso ele pode aumentar, como ele pode diminuir a partir da relação do apetite. O sono da pessoa pode aumentar muito, a pessoa pode acabar dormindo 14, 15 horas por dia, daí seria um quadro semelhante à depressão mesmo. E a energia geralmente está baixa, a pessoa não quer sair da cama, não quer sair, não quer conversar. Aí vem a culpa e o arrependimento. Importante para entender a personalidade de uma pessoa com depressão, com bipolaridade. Ela está com um humor tão elevado, acaba gerando consequências tão negativas que, quando chega na fase depressiva, é muito difícil você lidar com a culpa e o arrependimento de você ter tomado certas decisões, tanto com relação a parceiros, tanto com relação a investimentos, com relação à sua família, e entre outras coisas que podem acontecer. E isso pode atingir até pensamentos suicidas, a pessoa não vai querer viver com aquilo mais. A duração da depressão está relacionada com mais de 2 semanas, então é um pouco maior do que a fase eufórica. Ela pode estar ali presente por 2 semanas ou mais. E outra situação é que a depressão ela pode ser a primeira fase da bipolaridade que você vai identificar. Daí vem muito erro de você confundir a bipolaridade com a depressão. Isso aqui é um gráfico que mostra mais ou menos a variação do humor no tempo. A pessoa com humor bipolar do tipo 1 ela vai ter essa variação muito alta do humor, com mania, atingindo o polo extremo, com depressão grave. E aí ela pode voltar para o humor normal e assim continuar essa oscilação, de forma mais lenta e gradual. O transtorno bipolar do tipo 2 ele já tem uma fase menos grave da mania, ou seja, chega só a hipomania, e ela tem episódios depressivos mais frequentes, com a depressão chegando num estado mais elevado de depressão também. Quando eu falo do humor ciclotímico, ele varia com uma velocidade mais rápida. Então eu tenho variações que não chegam naquela depressão grave, mas também não chegam à mania numa velocidade mais grave. E esse humor com ciclagem rápida ali, ele pode estar relacionado com aquele de características mistas também. Confusão entre transtorno unipolar e bipolar. Isso é uma tecla que eu estou batendo muito, já que é a principal confusão e geralmente a dúvida que você vai ter quando você encontrar alguém com depressão pela primeira vez. Então, metade dos pacientes bipolares vai iniciar com o quadro depressivo primeiro. Ou seja, vamos voltar aqui nesse gráfico. Ela vai começar na fase depressiva. Então, se você não tiver um histórico bem montado, uma conversa muito bem feita, é muito possível que você acabe confundindo esse paciente com um paciente depressivo. O histórico familiar. Aí vem a principal pergunta que você tem que fazer, as principais perguntas sobre o histórico familiar, sobre parentes, sobre pessoas que têm relação sanguínea com essa família, para você descobrir se tem o transtorno bipolar ou o transtorno unipolar. A sensibilidade dele é 56%, ou seja, 56% das pessoas com bipolaridade vão ter transtorno bipolar. E se tiver alguém com esse transtorno, 98% da chance dele ter o transtorno bipolar. Então ele é 98% específico. Isso é muito alto e muito importante. O tempo de manifestação, ele geralmente são indicativos muito fortes. Se eu tiver um tempo de manifestação depois dos 40 anos, eu vou pensar mais numa crise de meia-idade. Se eu tiver um tempo de manifestação com início antes dos 25 anos, eu tenho aquela classificação lá que me diz que o mais comum é acontecer isso. Isso é uma característica de distúrbios genéticos também, de se manifestar cedo. Tratamentos antagônicos. O tratamento para o transtorno bipolar é com regulador do humor, que vai reduzir essa variação que tem no estado de humor. Já o tratamento para depressão unipolar, eles são com estimulantes. Eles vão tentar sempre colocar o humor mais para cima.
Somado isso a uma hiperestimulação basal, normal do humor bipolar, pode chegar na severidade do humor com mania e hipomania. Quanto ao diagnóstico, voltando a bater nessa tecla, é um problema familiar. Então tem que pesquisar na família se ela tem histórico de pessoas que perderam muito dinheiro, ganharam muito dinheiro, pessoas que têm problema com o uso de drogas, pessoas com descrição sexual, que foram consideradas como loucas, entre outras características do histórico familiar. Pessoas bem-sucedidas, artistas, profissões com essa relação também são muito importantes para você identificar. Houve traumas ou situações estressantes na adolescência? Isso aqui a gente vai lembrar daí sobre o fator ambiental, que pode deflagrar a bipolaridade. Muitos deles relacionados com traumas, com situações de agressão na infância, situações de bullying, situações de abuso sexual, abuso social, ou no final da adolescência, ou crise da adolescência. O início ocorreu antes dos 25 anos, é um indicativo forte para você pensar na bipolaridade. Duração das fases. A gente tem que lembrar que a fase depressiva ela tem que durar no mínimo 4 a 7 dias. A fase depressiva, no caso, tem que passar de 2 semanas. E a fase mania e hipomania tem que passar dos 4 dias no mínimo, para eu pensar que a pessoa está com um quadro assim. E a coerência também. Se a pessoa tem um humor coerente, ou seja, ela está numa fase em que ela está em luto, ela terminou um relacionamento, ela perdeu um ente querido, ela perdeu o emprego, é normal que a pessoa esteja com o humor rebaixado. Se ela ganhou loteria, chegou de uma viagem ou viajou por muito tempo, ela tem uma tendência a estar com o humor mais elevado. Se esse humor não está correspondendo a essa situação, a pessoa do nada ela ficou feliz em um momento que ela devia estar triste ou vice-versa, é muito mais provável que ela tenha humor bipolar. E a intensidade. Você geralmente vai reagir de forma coerente com o estímulo que você está tendo. Uma pessoa que ganhou um carro vai ficar muito mais feliz que uma que ganhou um pirulito. Essa é a reação que a gente tem esperado. O humor bipolar, a gente tem hiperreações muitas vezes relacionadas. Aquilo foi, ganhei uma rosa e aquilo foi o presente mais bonito que eu ganhei na minha vida e eu preciso recompensar a pessoa na hora, eu preciso gerar uma reação, uma hiperreação. Essa intensidade está relacionada com isso. É importante relembrar então, para fechar essa aula, que se eu tenho uma suspeita de depressão unipolar, eu tenho que pesquisar o histórico de família para ter certeza que isso pode ser uma depressão ou se ele tem aquele fator de especificidade lá do histórico familiar e da pessoa poder ter um início de transtorno bipolar com fase depressiva. Avaliar as nuances, eu tenho que perceber os pequenos detalhes do que está sendo abordado. Para identificar um bipolar do tipo 1 ou 2 é muito mais simples do que identificar um bipolar ciclotímico com um escopo menor, ou um bipolar que apresenta o grau do tipo 3 ou 4, que simplesmente não tem um déficit tão grande. Então é importante você avaliar os pequenos detalhes do que essa pessoa está vivendo. Exigir reconsulta. Você não vai conseguir saber se um tratamento que é difícil de acertar, ele está dando certo. Se você tem certeza que a pessoa tem uma depressão unipolar, se ela realmente está com depressão a partir do resultado do tratamento, se ela melhorou, ou se ela acabou gerando uma virada de humor, é importante que haja reconsultas para você ir acertando tanto o medicamento quanto o diagnóstico do distúrbio. Ouvir as queixas do paciente. Na próxima aula eu vou falar sobre o tratamento. Esse tratamento está cheio de correlações de problemas com relação ao peso. Alguns aumentam o peso, alguns geram sintomas cutâneos, alguns geram problemas que muitas vezes o paciente não vai se sentir confortável em continuar um tratamento que ele não se sente bem fazendo. Então, se o médico não escutar essas queixas e simplesmente ignorar e querer passar aquilo porque aquilo é a recomendação da DSM ou qualquer coisa, o paciente pode acabar perdendo a confiança no médico e não seguir esse tratamento. Isso vai ser muito pior do que você tentar fazer um tratamento mais direcionado para esse paciente. Ele não vai confiar no médico se você omitir informações. Se você evitar de falar que pode ser usado outro tratamento e esse paciente acabar pesquisando e descobrindo que poderia ter sido feito diferente. Ou que ele... Então é muito importante essa conversa. E esses são os pontos importantes para a gente relembrar sobre o transtorno bipolar. Aqui eu encerro a minha aula. A próxima aula então vai ser sobre o tratamento. E eu agradeço quem acompanhou até aqui.